dia pra você! As mudanças do Corinthians parecem não ter fim. Um dia após a confusa ausência do lateral Mateuzinho no clássico contra o Santos, a chefe do departamento médico foi desligada do clube. Na Baixada, Neymar treinou com o grupo e deve reforçar o Peixe contra o CRB. No Palmeiras, Abel Ferreira tem os retornos de Vitor Roque e Micael. No Rio, o meia Renato Augusto rescindiu o contrato com o Fluminense. A Copa do Brasil vai definir hoje os 4 primeiros classificados às oitavas de final. No Sul, o Grêmio precisa reverter a vantagem que é do CSA. Em Curitiba, Furacão e Brusque entram em campo após o 0-0 na ida. O Vasco, que vive o drama do transfer ban da FIFA, precisa vencer o Operário em São Januário. Já o Náutico promete esquentar a noite do São Paulo no Recife com um combustível fornecido por pessoas bem conhecidas aqui do Jogo Aberto. Paulo e Náutico no Morumbi. São Paulo vence o jogo 3-0. O São Paulo tem o dever de golear hoje. 5-1 São Paulo hoje. Esse vídeo vai render muito ibope ali no vestiário do Náutico. 5-0 São Paulo. São 3 horas de viagem, então a gente precisa se concentrar, se preparar bem para esse jogo, né? Vai ser uma guerra. Mas a gente entra como São Paulo, né? Entrar concentrado, entrar com aquilo que a gente sabe fazer, para as chances que tiver a gente poder matar lá na frente, se Deus quiser também não tomar gols, que é importante, e passar para a próxima fase. O Neymar já esteja treinando com a gente, até quinta-feira a gente tem uma definição melhor sobre os casos. Quinta é um jogo decisivo, é um segundo jogo do mata-mata, né, na casa do adversário, mas a gente tem condição de chegar lá e vencer e classificar na Copa do Brasil. É um jogo difícil, a equipe do Novo Horizontino é uma equipe bem qualificada, uma equipe que é bem montada, uma equipe chata de jogar contra, e a gente sabe daquilo que a gente vai enfrentar, mas a gente sabe que a gente tem que fazer o nosso melhor, principalmente jogando lá da nossa torcida, do nosso estádio. Ô Maurício, grande jogo, bom, obrigado. Partida, excelente partida, mais uma vitória fora de casa. E conta do seu gol, o que você achou? O que foi o sentimento ali do jogo? Sentimento de muita alegria, né? A gente estava muito superior no jogo. Maurício vira o jogo pro Verdão aqui em Bragança. Ai, chora coração. Endrick, você é craque de bola, mas como entrevistador, calma. Tem que aprender. Eu falei Endrick, né? Mas é o Estevão. Pensei no Endrick porque foi ele que convidou o Maurício para jogar no Palmeiras. E isso é uma coisa que até hoje eu não esqueço. Tirou o Maurício do meu Colorado. Ele, o presidente do Inter. Bom, falando agora com os comentaristas que aqui estão, quero mostrar pra vocês Cicinho. Cicinho, você causou. Você normalmente mexe com as torcidas, tem personalidade. Você é impressionante, Cicinho. Bom dia, Renata. Bom dia aos cavalos. Eu vou começar a cobrar direito de imagem dos clubes aí, meus vídeos, minhas fotos tá aparecendo muito nos vestiários. Nós vamos falar disso no programa. TV aberta é isso, Cicinho. Não tem jeito, não é mesmo? Ronaldo Giovanelli. Daqui a pouquinho, Hugo Souza esteve aqui na Band, no programa do Galvão Bueno. Já a gente mostra alguns trechos, mas eu quero falar com você de confusão no departamento médico corintiano. Bom dia! Qual é o problema lá? Bom dia, bebida! Bom dia, seus cavalos! Eu queria saber, antes do pessoal sair de lá, do Palácios. O Palácio chegou no Corinthians também, ninguém falou nada, tá no departamento médico há 2 anos. Ninguém lembrou dele. Eu quero que alguém vá lá e capture ele. Só isso. E o Garro? O Garro também. O Garro também. Eu sou Timbu, desde pequenininho. Timbu, Náutico, bebida. Eu sou desde pequenininho, viu, Cicinho? Finalmente você vai poder torcer para um time que tem vermelho e branco nas cores, hein? Não, eu torço só pro Corinthians. Não, vem que eu torço só para o Corinthians. É que você falou, eu sou Timbu desde pequenininho. Sim, eu virei comentarista agora. Edu Dracena, começamos meio confusos o programa hoje. Mas você não tem confusão. Bem na Copa do Brasil, liderando o Campeonato Brasileiro, na Libertadores, melhor campanha. O Palmeiras tem esse confronto de Série A na Copa do Brasil com o Ceará, mas tem a vantagem. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos aqui. É claro, agora mudança de chavinha, né?
uma hora é Campeonato Brasileiro, outra hora é Libertadores e agora a Copa do Brasil. Então, o Palmeiras fez um placar bom, 1-0, mas isso não E o decide Santos? nada. Nós ganhamos do Santos então, no clássico. Vamos lá. Esqueceu, né? Tem mais um jogo ainda. Bem lembrado, Ronaldão. Tem que lembrar essas coisas. Ele não estava aqui no Santos, não sei o quê? Seu cavalo. Ganhamos a gente tem que pautar. e Zé Fini. Vamos pautar o Santos. Bom, seguinte, daqui a pouquinho, detalhes de Atlético Paranaense e Brusque, jogo de hoje da Copa do Brasil. O Grêmio recebe o CSA, o Vasco enfrenta o Operário e o São Paulo tem jogo fora de casa contra o Náutico. E ontem aqui na Band teve a presença ilustre do goleiro do Corinthians, Hugo Souza. Detalhes, alguns ângulos, frases, tudo isso no Jogo Aberto, canal do YouTube. Vamos pra lá e já, muito mais ao vivo, tá só começando por aqui. Haja coração. Haja coração. Eu estou muito feliz com o momento que estou vivendo com essa camisa, muito feliz em poder estar sendo importante para um clube tão gigantesco na história do futebol e principalmente após um título que foi importante para o clube. E então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que está acontecendo e a minha ambição é muito grande para que venham passos ainda maiores. A gente vem bem, a gente está bem confiante. Uma vitória no Clássico dá confiança para o elenco, dá confiança para o professor trabalhar também, para ele poder implantar as ideias dele. São ideias novas, a gente tem pouco tempo para treinar, mas a vitória ela sempre deixa um ambiente mais calmo para que a gente possa desenvolver melhor nosso trabalho. Sobre o Abel, né, um treinador que implantou essa mentalidade vencedora ali na equipe do Palmeiras. É uma equipe que vem estruturada há muito tempo, vem com o mesmo treinador há muito tempo, isso facilita o trabalho, né? E, bom, os resultados aparecem, mas é um jogo que eu gosto de jogar. Você já tomou pênalti de cavadinha? Em jogo não. Jogo não, só no treino lá? Porque esse tamanho todo ele volta, cara. Não, quero saber se o Memphis já treinou cavadinha contra ele, por exemplo. Já treinou. E fez? E fez. Pois é. E ele fazia? Ou você pegava? Ele fazia. Ele fez no momento que eu não esperava, na verdade, que ele sempre batia nos treinos fortes, ali depois ele foi e ele já cavou em todos os goleiros lá do time. Lá, tá vendo? Corinthians era a oportunidade que eu precisava, voltar a um cenário gigante no futebol, poder mostrar meu futebol, poder mostrar o quanto que eu tinha evoluído como atleta, como pessoa. E dentro disso tudo, eu trabalhei a minha cabeça para construir a minha história. Legal. Porque eu sabia que se eu colocasse esse peso em cima de mim, de ter que substituir o maior ídolo da história do clube, eu estaria trazendo um peso para mim desnecessário. Então, trabalho a minha mente para que eu possa construir a minha história, respeitando a de todos que passaram aqui e construindo a minha cada passo a passo. Renata Fã. Toca, negrão. Ela é maravilhosa. Renata Fã. Do Jogo Aberto ela é toda poderosa. Renata Fã. Algum pedido extra vai acontecer. Não é possível começar o programa dessa maneira. Negrão é o seguinte, aqui com o Ronaldo, Edu, Cicinho, vamos já abordar a Copa do Brasil. A competição que pede passagem a partir de hoje, terça-feira, com grandes confrontos, jogos interessantes, o Brasil se encontra, o Brasil se aproxima com esta competição. Bom, seguinte, vamos mostrar aqui no programa um pouquinho dos jogos de hoje, o que vai acontecer nesta noite especial. Só para dar um spoiler, tem Vasco em campo, tem também o Grêmio, tem o Atlético Paranaense, o São Paulo, tudo isso agora. Essa competição é o puro suco de Brasil. Cheguei, Brasil. Tem goleadas já nas fases iniciais do torneio. 6-0 e o Vila Nova segue na Copa do Brasil. Participação luxuosa de times como o Barcelona, não aquele, mas o de Ilhéus e o de Rondônia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Falhas bizarras. Meu Deus.
E ainda mascotes inusitados, como o gato preto do Ceilândia. A Copa do Brasil tem os dois lados. É sobre sorte, sobre azar, é competição eliminatória. E hoje começam os duelos de volta da terceira fase. Lembrando que se o empate persiste no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Então bora relembrar como foram as partidas de ida e torcer por alguma zebra. Longe do animal listrado, o São Paulo superou o Náutico por 2-1. A partida de volta acontece num momento de retomada de confiança das equipes. O time de Recife não perdeu desde o primeiro jogo e vai decidir em casa. E o tricolor paulista conseguiu um respiro no Brasileirão depois de vencer o Grêmio na última rodada. Brasileirão estamos aí, tratando de juntar 2 ou 3 triunfos, Dios quiera. E Copa Brasil, ojalá que podamos fechar agora a primeira fase. Grêmio e CSA têm o mesmo objetivo. O tricolor gaúcho só venceu 1 dos últimos 5 jogos. Mas uma vez copeiro, sempre copeiro. Com esse espírito que eles tiveram, com a determinação, com a vontade, com a garra, a parceria, certeza que terça-feira, diante do nosso torcedor, nós vamos ser muito mais agressivos e em busca do nosso objetivo, que é a classificação. Vai precisar de tudo isso mesmo para reverter o 3-2 da ida. A mais de 700 quilômetros de Porto Alegre, Atlético Paranaense e Brusque também entram em campo. No primeiro jogo, ninguém balançou as redes. Operário e Vasco também empataram no primeiro duelo, 1-1. Depois, a equipe carioca entrou em campo outras 5 vezes e só conseguiu uma vitória na última rodada do Brasileirão, o primeiro triunfo de Fernando Diniz. Ele tem trabalhado muito a nossa parte mental, a parte da confiança da equipe, tem passado muita confiança para nós, para independente das circunstâncias da partida ou do momento que viemos vivendo, que a gente jogasse, que a gente se dedicasse. O Operário vem de 3 vitórias e em São Januário vai usar a mesma dedicação para conseguir a 4ª. Ao todo, 16 jogos decisivos na competição, que é o puro suco do Brasil. A Copa do Brasil é demais, hein? Fora que oferece muito dinheiro, quem ganha vai para a Libertadores de maneira direta. É a chance de muitos times que não se enfrentariam na mesma divisão se encontrarem. E agora com vocês eu quero falar desses 3 confrontos, depois os detalhes de Náutico e São Paulo. Mas eu começo com você, Ronaldão. Grêmio e CSA, na ida um jogaço 3-2 para a equipe alagoana. E o Grêmio precisa reverter essa vantagem. Um jogo embaçado, vamos falar que é embaçado porque essa competição que você falou, além de ser tiro curto, além do prêmio, além de levar até a Libertadores, ela tem esse confronto entre estado, né, que mexe com todo mundo e você muitas vezes você não acompanha os outros estados e você acaba sendo surpreendido. Por quê? Porque você desdenha. E é uma competição que você não pode desenhar do começo ao fim. Porque é tudo mata-mata. Querendo ou não, é mata-mata do começo ao fim. E você acaba sendo agraciado lá no final com uma competição. Então, acho que vai ser uma parada indigesta para o Grêmio, porque tem um treinador ainda que está passando por algumas dificuldades, ainda mais em inovação do elenco. E a gente sabe que ele gosta de jogar sempre por uma bola. Então, ele vai precisar de muito mais para poder passar dessa fase também. Aliás, fica aqui também o nosso apoio ao Mano Menezes, com perdas familiares. Isso afeta muito, não tem nem como ser diferente. E independentemente disso, eu sou colorada, hoje o Mano Menezes está lá no Grêmio, que ele possa ficar confortado, ele e a família toda. Mas, Edu, ainda além do jogo do Grêmio com o CSA, teremos Vasco da Gama e Operário. E o Vasco vem embalado com aquele 3-0 no Fortaleza, estreia no Brasileiro do Diniz, perdeu na Sul-Americana para o Lanús, mas dá para ver que os jogadores estão empolgados com o Diniz. Pelo menos neste começo de conversa está funcionando. Renato, o Diniz já deu um gás a mais, né, na equipe do Vasco, né? Então a gente vê que os jogadores entenderam como é o Diniz jogar futebol, né, como ele gosta do que o time dele joga, né, tocando bem a bola e tudo. Apesar de que vai ser um jogo muito indigesto para o Vasco da Gama,
porque o Operário é um time muito bom, é muito bem armado, é um time que joga reativo, então vai marcar muito para sair no contra-ataque. O Vasco tem que tomar muito atenção, principalmente jogando dentro da sua casa, porque são jogos, como o Ronaldo acabou de falar, agora só mais um jogo que resta. Então pode ser o jogo da vida desses atletas, né, jogando no Operário, além de ter uma visibilidade maior e também a questão financeira para o clube. Então acho que a atenção muito maior redobrada, mas o Vasco vem de um jogo bom, principalmente diante do Fortaleza, dentro da sua casa, principalmente com o apoio da sua torcida. E eu acredito que vai ser um bom jogo, mas o Vasco passa. Mas o Operário reinou no Campeonato Paranaense. Para você, o Vasco, então, passa, mas não com dificuldade. Com dificuldade, eu acredito que o Vasco passe, mas vai ser um jogo muito duro, porque o Operário já mostrou que tanto no Campeonato Estadual, como nesse primeiro jogo também, que é um time muito difícil. O Atlético Paranaense, por sua vez, não vai bem na Série B, nesse começo de competição. Além disso, sabe que a Copa do Brasil tem visibilidade, seria uma conquista importante, mas o adversário é o Brusque. Quais são os seus prognósticos, hein, Cicinho? Renata, nós estamos falando do Atlético Paranaense, que hoje ocupa a 13ª colocação na 2ª divisão. Nossa! Então, não faz realmente um ano legal. Vai jogar contra o 3º colocado da 3ª divisão, que é o Brusque. Então, assim, é um jogo muito equilibrado, assim como foi o primeiro, né? Não foi um jogo bonito de se ver, mas a obrigação do Atlético Paranaense, porque, queira ou não, é time grande e precisa dar uma resposta urgentemente para a torcida. O presidente estava no jogo em Goiânia contra o Vila Nova, na qual o Atlético Paranaense perdeu de 2-1 para o Vila Nova, ali em Goiânia, no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Então, precisa fazer prevalecer o mando de campo e a força, com todo respeito ao Brusque, mas o Atlético Paranaense, mesmo vivendo um momento delicado esse ano, é muito mais time que o Brusque. Então, precisa entrar em campo e corresponder para que possa passar para a próxima fase, porque, queira ou não, também é dinheiro que entra no caixa. Então, a obrigação do Atlético Paranaense, e eu acredito que vai fazer prevalecer o mando de campo e o apoio da torcida, que todos os torcedores possam apoiar o Atlético Paranaense para sair desse momento delicado. Muito bem, olha que momento raro, treino aberto com a imprensa, Corinthians é o assunto, Capelanes, que normalmente está lá no CT no lado de fora, é amigo do povo, não é? Sabe todas as placas dos carros e veículos que entram e saem. Hoje ele está ali né, Capelanes, já decorou tudo. Agora você está pertinho aí dos jogadores, da atividade que está acontecendo no momento. Capela, bom dia com sol e tudo. O sol maravilhoso, um dia incrível, mas o Atlético Paranaense, vocês falavam há pouco, tem tudo pra acabar com o meu dia. Mas tudo bem, quem faz o meu dia feliz é o Jogo Aberto, aqui nos acompanha. E ó, gente, de verdade, a gente tava tão acostumado a ficar em treino aberto, acompanhar, e aí, em determinado momento, principalmente com a chegada da pandemia, portões fechados, cerrados, ninguém entra, mas pelo menos na véspera do jogo, o Coringão entra em campo na Copa do Brasil amanhã contra o Novo Horizontino. Aqui estamos, o CT Joaquim Gravarré. Agora o negócio é o seguinte, para quem acha que vai ser um treino aberto, vocês vão poder acompanhar essa primeira hora e meia de atividade? Não. Só 15 minutinhos do aquecimento, mas inclusive temos informações importantes para você, torcedor corintiano. Sidney da Mata, nosso grande Sidão, vai mostrar para vocês, pessoal. Rodrigo Garro trabalha com a equipe. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas lá no fundo o Sidão vai mostrar. Ele é o único de colete branco. O Rodrigo Garro já tinha treinado ontem com o grupo de jogadores e agora vem para o campo de jogo para participar da atividade. E a expectativa, por mais que ele não tenha condições físicas de atuar 90 minutos, ele fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Ô Sidão, um pouquinho mais para a esquerda, vocês vão ver na estica, na garba e elegância, Fabinho Soldado, tá por lá acompanhando de perto a atividade, sob os olhos atentos também do técnico Dorival Júnior, que tá aqui próximo acompanhando de perto. Você tá vendo aí, o Negrão colocou a trilha. Olha só a estica do Fabinho Soldado, é brincadeira, hein? Esse terno aí, vou falar bem a verdade, paga meu apartamento à vista e ainda sobra um troco. Então o lance é o seguinte, Palácios, que tinha sumido do elenco corintiano, tá de volta também, fazendo atividade no campo de jogo. Agora é o momento da gente aguardar. Uma coisa é fato, Memphis Depay tá fora do jogo de amanhã. Não se recuperou ainda daquele tornozelo inchado pra caramba, só que não é nada grave pelo que a gente conseguiu acompanhar nos bastidores aqui com o departamento médico, que querendo ou não também tá meio em crise, né?
né? Com a doutora Ana Corte, que acabou sendo desligada ontem, se manifestou nas redes sociais. Então, assim, gente, é um Corinthians fora de campo ainda em ebulição, correndo um sério risco no final do mês do presidente Augusto Melo ser empichado, mas dentro de campo tá controlado. Vem de vitória no clássico contra o Santos, Campeonato Brasileiro, agradando o seu torcedor e agora na expectativa de avançar amanhã na próxima fase da Copa do Brasil. Seguimos aqui, CT Joaquim Grava, que Ronaldo Giovanelli não conhece, nunca pisou aqui. E daqui a pouquinho eu volto aqui no Jogo Aberto com mais informações. Treino começou faz 5 minutos, 15 minutos a imprensa vai ter acesso e a gente volta já com mais detalhes aqui da Zona Leste da capital paulista. Renata Fã, vai Corinthians! Como você está feliz, Capelanes? Eu percebo que o seu semblante está diferente. Sempre. O local faz a diferença. Agora, falando em brilhar o olho, ficar emocionado, passou a imagem do Rodrigo Garro treinando e Ronaldo Giovanelli foi ao céu. Rona, finalmente, está se aproximando o momento da volta do articulador, do cara que é cerebral no Corinthians. E mostrou ao fundo lá o campo Ronaldo Giovanelli. Muito obrigado pela homenagem. Parabéns, que eu tive no campo irmão. número 1 lá. Ronaldo Soares Giovanelli. Como é o nome do campo? Repita. Ronaldo Soares Giovanelli, o nome do campo lá. Com 12 anos, com ele só. Entrei lá com 12 anos, saí com 30. Um cara formado. E tem um menino, saiu um homem dali. Então, muito obrigado pela homenagem. Parabéns, irmão. E agora eu vi o Garro e me emocionei. A verdade é que eu vi o Garro, ele me emocionou, não sei porquê. Eu gostaria de ver o Mendes também. Porque o Corinthians necessita desses 2 cavalos para poder jogar bola. Porque o time não joga, não flui, Cicinho. Mas tinha o Kaká, tinha o Mateuzinho. E o Palácios? Você emocionou o Palácio, também. eu queria ouvir mais o Palácios, eu não entendi. Até agora ninguém se manifestou no departamento médico, quer dizer, já foi destituído um cargo lá e ninguém fala do Palácio. Por que contratou ele machucado? Ou se ele não estava machucado? A gente quer saber. E uma lesão no joelho, 3 anos. Que é isso, velho? Vai ter que sacrificar o cavalo? Não, tem que cuidar do cavalo. Eu quero saber, eu quero resposta. E o Fabinho na estica, hein? Você viu o paletó? O Fabinho, menino lindo. Nunca critiquei o Fabinho. Nem o Yuri Alberto, nunca critiquei. Falando em volta, retorno, olha que notícia importante, Edu Dracena. Neymar retornou aos treinos do Santos e quem sabe pode ser o grande nome para a partida da Copa do Brasil diante do CRB. A torcida do Santos está desse jeito, ó. Torcendo muito. A imagem do Rei Pelé estampada na estrutura do centro de treinamento é uma lembrança distante em meio a uma chuva de problemas. Porque a pressão, ela dificulta muito, né? Tempestade santista que tem como razão a má fase. 6 jogos sem vencer, 6 derrotas e só uma vitória nas últimas 10 partidas. 3 delas sem nenhum gol marcado. Problemas no elenco? Nunca eu vou falar da qualidade dos jogadores. A gente tem um grupo experiente, tem um grupo de jogadores, alguns selecionáveis, alguns que tiveram conquistas importantes, recentes, meninos que subiram e que podem nos entregar muito. É questão de momento. Principalmente a questão de algumas lesões, como eu tenho falado, né? A gente perde, ganha, os jogadores ainda não estão nesse nível, né? Explicações e razões para caras fechadas no trabalho da semana. Quinta-feira tem jogo decisivo pela 3ª fase da Copa do Brasil contra o CRB. Depois de empatar por 1-1 na Vila, o Santos vai a Maceió para decidir a classificação. Veja como são as coisas no estádio Rei Pelé. Em tempos de crise para o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, tudo que o técnico não precisava era mais um problema ofensivo. O que aconteceu? Soteldo teve uma lesão constatada na coxa esquerda e será desfalque. Mas a imagem do início da semana pode ser a esperança que o santista esperava. Sem jogar desde o dia 16 de abril. Curiosamente, a última vitória do Santos, mais de um mês atrás, Neymar voltou a treinar sem limitações com o grupo. A programação já era mesmo que o camisa 10 fosse relacionado para o confronto contra o CRB. Voltar a jogar pode ser a resposta para encerrar a polêmica aparição dele na Kings League, no mesmo dia em que o Santos perdia o clássico contra o Corinthians. Mais do que resposta, Neymar representa motivação para o santista voltar a sorrir.
Edu, ficou ruim porque no último final de semana o Santos perdia o clássico para o Corinthians. O Neymar estava num evento próprio, numa outra liga de futebol que não tem nada a ver com a Série A do Campeonato Brasileiro. A torcida não gostou, cobrou, mas agora ele apareceu treinando, já vinha até postando algumas imagens fisicamente se recuperando e a expectativa é que ele possa estar em campo contra o CRB. Renata, eu acho que a única esperança do santista é o retorno do Neymar, porque a gente vê a situação do clube, né? Muitos jogos sem vencer, a cobrança da torcida, e a gente vê a melhora muito devagar, sabe, o que a gente está vendo no Santos. E o Santos precisa urgentemente de estar dando resposta para o seu torcedor, resposta com vitórias, né? Isso que o santista quer ver. E ainda mais, de repente, com um retorno, né, da sua grande estrela, que é o Neymar, isso vai ajudar muito ao Kleber Xavier. Principalmente também os jogadores que vão estar ao lado do Neymar. Porque o Neymar estando em campo, isso ajuda muito o time. E a gente espera agora, principalmente na Copa do Brasil, né? No primeiro jogo não foi tão bem, empatou, o Brasão pegou o pênalti no último minuto ali. Tomara agora fora de casa, o Santos consiga colocar um futebol melhor. Então, porque a gente viu que o futebol é resolvido ali dentro do campo. O nome não joga mais. Então, eles têm que colocar isso em prática e a gente espera que seja um jogo duro, um jogo difícil, principalmente lá em CRB é muito complicado, campo muito úmido, né, a temperatura. Então, o Santos vai ter muito trabalho e a gente espera que o Santos possa passar. Cicinho, além do Santos, o Neymar também tem a seleção brasileira no radar, treinador novo chegando, com Carlo Ancelotti. É um momento bem crucial para ele, individualmente falando. Exatamente, Renata. É a expectativa de todos nós, né? Ver o Neymar dentro de campo jogando futebol. Então, a vida particular dele depende dele. Eu vejo aí as postagens, Neymar estava em outro evento no momento que o Santos estava jogando. Gente, o Neymar ele vai ajudar o Santos dentro de campo. Fora de campo, ele tem a vida dele e ele faz o que ele acha que é melhor. Mas a torcida do Santos quer ver essa resposta dentro de campo. E o Neymar pode dar essa resposta porque é nítido ver quando o Neymar está em campo a postura dos outros jogadores. Porque o Neymar chamando a responsabilidade, os outros jogadores conseguem ali dar o seu melhor. Mas só que não vai ser páreo fácil não, porque o CRB lá é muito difícil, já demonstrou isso na Vila, que era para ter ganho se não fosse o Brasão ter defendido o pênalti no último minuto. Então, não espera moleza, não. E eu acho, já vou dar aqui mais ou menos o meu parecer, o Santos vai levar a taca mesmo com o Neymar. E o CRB é muito bem armado pelo Eduardo Barroca. O Barroca é um grande treinador, monta times bons, que é duro. Então, o Santos abre o olho, Santos, porque não vai ser fácil, não. E agora vamos a um país que conhece bem o futebol do Neymar, por exemplo. Vamos a Bilbao, lá está. Olha o Felipe Killing dentro do gramado, posição privilegiada, tudo. Porque se você não sabe, amanhã tem decisão da Liga Europa aqui na Band ao vivo. Jogaço entre Tottenham e Manchester United. E aí, Killing, saudade de você. Aproveita, já conta os detalhes aqui. Tudo bom, Renata? Que saudade, que prazer estar aqui. Grande abraço, abraço no Cicinho, no Ronaldo, no Edu Dracena. E amanhã aqui nesse gramado tem a decisão da Liga Europa, clássico inglês, Tottenham contra Manchester United. Duas equipes que querem salvar a temporada. Isso porque os Spurs estão em 17º lugar na Premier League. A 1 ponto da zona de rebaixamento, mas não vão ser rebaixados porque só falta uma rodada, estão garantidos na primeira divisão. E o United em 16º lugar. Então a Liga Europa é a chance de conquistar um título e salvar uma temporada para lá de decepcionante. Além disso, quem vencer esse duelo garante a vaga na próxima Liga dos Campeões. E tem brasileiro em campo, talvez brasileiros. O Casimiro, caçapa cantada, vai ser o titular desse time do Rubem Amorim. Reencontrou o bom futebol, certamente estará entre os 11. Agora o Richarlison pode ser, viu? Isso porque o Son, sul-coreano, está recuperado da lesão. Inclusive jogou no final de semana, vai dar entrevista. Talvez o Henry Postecoglou coloque aquela congelada da Espanha para o Brasil. Mas é isso. Já falou, já aconteceu. O nosso Killing sempre trazendo informações importantes, porque amanhã, aqui na Band, Liga Europa, decisão. Ele disse, vale vaga para Champions, hein? Ou
para Tottenham ou Manchester United, os dois mal no campeonato inglês. Lá eles não vão conseguir essa vaga, por aí quem sabe, não é? Seguinte, muitas atrações do canal Jogo Aberto no YouTube, vai lá, se conecta, só escreve Jogo Aberto, já aparece o canal. Se quiser, se inscreva, porque vamos falar do Boca Juniors, eliminado do campeonato argentino. O Liverpool, campeão na Inglaterra, perdeu pro Brighton. Já tá todo mundo, né, daquele jeito. E ainda a Fórmula E Fórmula 1 automobilismo por lá, acompanhe. Com transmissão da Band, a Fórmula E entrou na segunda metade da temporada e com grande domínio de Oliver Holland. O britânico venceu a prova do último domingo no Japão e disparou na liderança do campeonato. São 77 pontos de vantagem para o segundo colocado, Pascal Wehrlein. As próximas corridas acontecem em Xangai, na China, nos dias 31 de maio e 1º de junho. O Grande Prêmio de Mônaco é um desafio único na Fórmula 1. Os carros passam a centímetros dos guardrails por 78 voltas. Num piscar de olhos, a corrida pode acabar em acidente. Além disso, ultrapassar é quase impossível nas estreitas ruas do Principado. Por isso, conquistar uma boa posição de largada é fundamental. Para que haja mais chance de mudanças de posições na prova, a partir deste ano, cada piloto será obrigado a fazer 2 trocas de pneus. A estratégia será ainda mais importante. También la estrategia será clave con las 2 paradas obligatorias, así que tenemos que revisar bien lo que hacemos y aprender, porque está claro que está siendo un inicio de temporada donde estoy yendo muy rápido los sábados, muy rápido los domingos, pero no algo cambia el domingo que no conseguimos puntuar todo lo que merecemos. No último GP, em Imola, Max Verstappen praticamente decidiu a corrida ao passar o líder do Mundial, Oscar Piastri, logo na largada. Em Mônaco, uma manobra como essa teria importância ainda maior. Bom, daqui a pouquinho, detalhes de Náutico e São Paulo pela Copa do Brasil. O tricolor paulista tem a vantagem, Luciano estava muito ligado naquela partida de ida. Mas o que chamou a atenção, e eu vou contar aqui, são as redes sociais do Náutico. Sou fã de torcidas, adoro o papel do torcedor, o quanto todos nós movemos um clube, as instituições, os grandes campeonatos. E olha o que aconteceu, hein? Essa aqui é a rede social do Náutico, hein? Só que eu só vou dar um spoiler e vou chamar um VT aqui. Se você não vier, só você não virá. Viva a história, com sangue no olho, o gigante te espera. Eita. Um dos motivos de tudo isso está aqui. Eita! Paulo e Náutico no Morumbi. São Paulo vence o jogo 3-0. O São Paulo tem o dever de golear hoje. 5-1 São Paulo hoje. Esse vídeo vai render muito ibope ali no vestiário do Náutico. 5-0 São Paulo. 5-0 São Paulo. 5-0 São Paulo. Esses jogos parecem fáceis e são mesmo. São Paulo vence 3-0. Jogo aberto, seu malvado, causando na concorrência. Vocês falam as coisas aqui e não imaginam o tamanho da repercussão, não é? Cicinho, e hoje? Você tá já estudando esse jogo, já tá pensando. Partida de ida, o São Paulo levou a melhor, venceu, tem a vantagem. Mas hoje é na casa do adversário. Você ligou para o Cicinho. Tá de fralda, né? Tirou de fralda. Renato, olha, o São Paulo vai com o seu estilo de jogo. Não se assusta, respeitando. Aqui ninguém dá opinião desrespeitando a história de um clube. E assim, o Náutico, a grandeza do Náutico, a história do Náutico, né, fundada em 1901, se eu não me engano, que passou a ser
a entrar o futebol a partir de 1916. Lógico, eu estudei sobre o Náutico, que foi fundado por remadores. Olha aí, que era um clube náutico e aí virou Náutico. Então, já joguei nos aflitos. Entenda bem, o Náutico não precisa de vídeo do Cicinho falando de tal para motivar vocês não, jogadores. Vocês têm que estar motivados por vestir a camisa do Náutico. E tem obrigação de entrar e fazer um grande jogo. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Vai tomar a taca do Tricolor. Então, E o São Paulo tem obrigação de ganhar, com todo o respeito ao Náutico. E continuo com o meu palpite. São Paulo vai mandar a taca. Ele é abusadinho. Ele tá de fralda, mas ele tá de fralda. Mas tá de fralda. A deixa correta para mostrarmos como Náutico e São Paulo chegam para essa partida decisiva da Copa do Brasil. Terça-feira de confronto eliminatório no Estádio dos Aflitos. Vale vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. A qualidade do adversário é incontestável, mas pode ter certeza. A torcida do Náutico tem o direito de sonhar. Isso é uma guerra, mas a gente entra como São Paulo. E é nesse clima de guerra que o São Paulo entra em campo contra o Náutico no estádio Pernambuco. A equipe chegou em Recife na noite de ontem e a bola já rola logo mais. André Silva, artilheiro tricolor da temporada, com 11 gols, sabe do que vai enfrentar pela frente. A gente sabe que vai ser um jogo duríssimo, né? Por ser fora de casa, são 3 horas de viagem. Então a gente precisa se concentrar, se preparar bem para esse jogo, né? Por ter vencido a primeira partida por 2-1 no Morumbi, o São Paulo joga por um empate. Já o Náutico precisa vencer por 2 ou mais gols para se classificar, ou de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. É um jogo decisivo, né, contra um grande adversário. Eu acho que está todo mundo muito motivado. Devido ao nosso primeiro jogo lá, né, nós, mesmo perdendo o jogo, nós somos competitivos. Dono dos 2 gols da virada no jogo de ida, Luciano quer convencer Luiz Ubeldia do seu espaço no time tricolor. Entrei contra o Náutico titular, fiz 2 gols, depois eu fiquei 4, 5 jogos, se eu não me engano, no banco, e isso não é fácil, porque quando você faz gols, a confiança vai lá no alto, e ficar no banco não é fácil, mas eu soube administrar isso, agora que eu voltei, não sei se eu vou ficar também. Espero que sim. Já classificado para as oitavas de final da Libertadores e depois de uma vitória no Brasileirão, o São Paulo vive um momento mais tranquilo. Só que uma possível eliminação na Copa do Brasil pode acabar com essa calmaria. Por isso, Luiz Ubeldia deve entrar em campo logo mais com o que tem de melhor disponível. Apesar dos novos desfalques de Marcos Antônio, que tem uma lesão na coxa esquerda, Luca com uma entorse no tornozelo direito e Ferreira com uma lesão no pé, Juan e Rodriguinho foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do técnico argentino. O tricolor deve entrar em campo com Rafael no gol, Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias ou Wendel, Alisson, Pablo Maia ou Bobadilha e Oscar. Na frente, Lucas Ferreira, Luciano e André Silva. Já o Timbu, que vem de uma goleada sobre o Ipiranga pela Série C, entra em campo com Muriel no gol, Arnaldo, Carlinhos, Rayan e Igor Fernandes, Auremir, Marco Antônio e Patrick Alan, Marquinho, Kelvin e Bruno Mezenga. Ninguém vai morrer de véspera, pode ter certeza. Nós, hoje aqui, com pouco treino, com pouco tempo de convivência com esse grupo está reagindo em cima daquilo que nós queremos. A última vez que o Náutico venceu em casa o São Paulo foi no Brasileirão de 2012, 3-0 para o Timbu. Levantamento na boca do gol, Ceni saiu e a bola vai entrar. Depois disso, na mesma competição do ano seguinte, o tricolor levou a melhor com um placar mínimo no último encontro entre as equipes nos aflitos. Agora é Copa do Brasil, vale vaga para as oitavas de final. Que comece a batalha. Uma batalha de times muito tradicionais. Hoje, claro, a situação do Náutico não é a ideal, está bem longe da primeira divisão, mas é uma grande oportunidade de poder mostrar o futebol desse time para o país inteiro, diante do São Paulo. Na primeira partida, começou um jogo truncado, difícil, depois o São Paulo foi lá e fez o placar. E agora é a vez do Timbu da resposta. Edu Dracena,
Como você vê essa partida? Quais são os riscos que o São Paulo pode correr nesse jogo? A questão da empolgação, né? Com certeza os jogadores do Náutico vão entrar empolgado, principalmente com a sua torcida. Essa motivação que estão fazendo aí, chamando o torcedor, os atletas também, conhecendo o Hélio dos Anjos, né? Ele vai, dentro do vestiário, ele vai tentar tirar o máximo dos seus atletas. E é uma equipe muito bem treinada, Renata. Vem de 2 vitórias na Série C, a última fora de casa ganhando de 4-0 do Ipiranga. Então é um time muito bem armado pelo Hélio dos Anjos. O São Paulo tem que estar bem ligado. E jogando nos aflitos é muito difícil, porque o campo ali é pesado, a arquibancada é bem perto, é um campo bem que pressiona bastante assim, o adversário. O São Paulo vai ter que estar com o sinal de alerta muito ligado, mas o São Paulo joga melhor fora de casa. O São Paulo consegue, principalmente na Libertadores, consegue marcar muito forte e sair no contra-ataque. Então acho que o São Paulo vai ter um jogo duro contra o Náutico, mas por tudo que se envolve, a gente espera que o São Paulo possa passar. Com dificuldade. Ah, vocês esperam, sim. Sei como que vocês esperam que o São Paulo passe. Rona, é interessante que o São Paulo tem muitos desfalques para essa partida. O Ferreirinha, que vinha fazendo muitos gols. O Luca, que é o menino que chegou agora também, já demonstrou que tem qualidade. O Marcos Antônio, só pra gente nem falar no Caleri, no Lucas Moura. Mas o Oscar voltou, enfim, tem peças para o Subeldia montar o time para essa partida. E vai ter que juntar peças lá, hein? Os aflitos é outra parada. Hélio dos Anjos já tá com a foto do Cicinho lá dentro do vestiário, pra todo mundo olhar pra cara dele na hora que entrar. Em tamanho natural, assim? E tem um goleiro lá esperando, que é o Muriel. Esse é goleiro mesmo. Muriel é goleiro mesmo. Tem o Patrick Alain. O Patrick Alain, que não é o Alain Patrick, mas é o Patrick Alain. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Este jogo aí vai ser o melhor da rodada, porque o Náutico vai passar o trator. Palpite! Vamos no palpite? Ainda não, Ainda calma. não, palpite? Que acelerado, Olha, que ansiedade. Esse vai ser o jogo. E vai ser um atropelo do Náutico. Depois eu vou falar o resultado. Tá, mas então vocês têm que combinar um discurso, você e o Cicinho, porque o Cicinho já enxerga uma goleada do São Paulo. Onde? Lá? Nos aflitos? Ah, na verdade, esses palpites foram pro jogo de ida, viu? Só pra lembrar ele que... Ele quer mudar de... Hoje teremos uma outra rodada de palpites, mas é só no final do programa, hein? Cicinho, independentemente do palpite, o São Paulo, até pela condição de primeira divisão, pelos investimentos, pelo time que tem recebido apoio do torcedor, ele tem a obrigação de vencer de novo, ou pelo menos passar. O empate já classifica o São Paulo. Exatamente, tem a obrigação. Então, nós estamos falando de um time que está na primeira divisão e um time que vive também uma questão conturbada, que é o Náutico, que está na terceira divisão. Então, o São Paulo tem essa obrigação e a gente sabe que quando existe, né, essa diferença de divisões, de investimentos, a gente sempre sabe que a equipe maior ela entra mais desligada no jogo. Então, tudo isso que o Náutico está fazendo, chamando o torcedor, está sendo bom para o São Paulo. Mas a gente sabe que dentro do campo é 11 contra 11. Sim, mas só que Mas a minha linha de raciocínio é o quê? Você quer dar o palpite já pro quando é jogo usar assim, lá? às vezes o time que é considerado grande, igual o São Paulo, entra mais desligado. Não vai ser o caso. Por quê? O treinador também do São Paulo vai falar, tá vendo todos os bastidores que estão criando aí, os caras vão entrar com sangue nos olhos. E o São Paulo vai entrar dessa maneira, meu irmão, tranquilo, jogando, tá com o resultado na mão, então, taca, tranquilidade. Palpite! E o último título do São Paulo foi o da Copa do Brasil. Quem? Do São Paulo. Um título só da Copa do Brasil. Jogando vôlei, quero ver jogar vôlei nos aflitos. Hélio dos Anjos, bebido! Por que vôlei? Com você. É porque o Lucas ficou de mão lá. Mas o Lucas Moura não estará nessa partida. O Lucas Moura não está relacionado. É porque o São Paulo é dessa maneira. O São Paulo, quando começa a colocar muito em xeque a história do São Paulo, olha, nós não ganhamos Copa do Brasil porque tinha que disputar outras competições, aquelas que muitos não sabem o que é. Aí o São Paulo falou, vamos concentrar um pouquinho na Copa do Brasil. Concentrou, ganhou. Então nós já ganhamos tudo. Hoje o Brasil tem alguns que não. Hoje o Brasil é Náutico, tem alguns que não. O Brasil é Timbu hoje. Honestamente, eu gosto muito mais de falar de futebol puramente do que de embrólios, confusões, o que está acontecendo hoje na presidência da CBF. Bom, a notícia da vez agora é que o Edinaldo Rodrigues vai abdicar de recuperar o cargo. Ao que tudo indica, a Confederação Brasileira de Futebol caminha para dias mais tranquilos depois de mais um episódio turbulento. Na última quinta-feira,
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Edinaldo Rodrigues por conta de uma denúncia de falsificação de assinatura em um acordo que legitimou a sua eleição em 2023. Posteriormente a isso, Edinaldo entrou com recurso no Superior Tribunal Federal para tentar voltar ao comando. No entanto, na última segunda-feira, ele foi destituído dos cargos que ocupava na Conmebol e também na FIFA e apresentou uma petição no mesmo STF, desistindo de retornar à presidência da CBF. Sem Edinaldo no pleito, a CBF terá novas eleições no próximo domingo. Data, inclusive, que antecede a chegada de Carlo Ancelotti ao Brasil. A votação, no entanto, deve ser apenas protocolar. Isso porque apenas uma chapa foi registrada. Samir Chaldi, atual presidente da Federação de Roraima, deve ser o comandante da Confederação Brasileira de Futebol até 2029. De acordo com as regras do Estatuto da CBF, como conseguiu o apoio de 25 federações e 10 clubes, não sobraram apoiadores suficientes para que a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos também fosse registrada. O ex-atacante Ronaldo Fenômeno, que já teve interesse em assumir a CBF, criticou o estatuto que rege a instituição. O mais impressionante é que a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? Enquanto o estatuto da CBF for esse que é agora, que o poder fica na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar. Muda a página, mas o livro é o mesmo, né? Tudo farinha do mesmo saco. A gente está aqui acompanhando a matéria e, ao mesmo tempo, discutindo o assunto. Realmente, o cargo de presidente da CBF, de tempos em tempos, ele causa assombro. Sempre tem uma denúncia, sempre tem um problema, uma mudança. E agora o Edinaldo, que poderia recorrer, teria esse instrumento jurídico, abdica porque entendeu que não tem clima para ele, já se formou uma outra aliança. E aí tem uma proposta de que, com essa nova presidência, os clubes terão mais autonomia, terão poder de efetivamente propor uma liga. Enfim, é acompanhar para... É difícil, gente. Eu, honestamente, eu já vi tanta coisa, mas os bastidores, eles fervem, né, Edu? Sempre tem uma novidade. Sempre tem, Renata. O que a gente espera como brasileiro, que o Samir possa fazer um bom trabalho, porque a gente ama o futebol brasileiro, a seleção brasileira é conhecida mundialmente. Então, hoje, o cargo do presidente da CBF tem que ser um cara correto, um cara honesto. E tomara que ele faça um bom trabalho, até porque isso acaba também influenciando para nós aqui, que gostam do futebol. Então, boa sorte, né, e que faça um bom trabalho. Eu confesso que não é uma pessoa que eu tenha credenciais ou que tenha acompanhado o trabalho, enfim, é um nome que também apareceu não. E virou um consenso de uma hora para outra, Cicinho. E a CBF, assim, ela vai mudando, mas as engrenagens são muito internas. Exatamente, Renata. A nossa esperança é exatamente na linha que o Edu falou, credibilidade, né? Credibilidade que a nossa seleção precisa. Então, que haja transparência, que haja profissionalismo e, acima de tudo, que respeite o que é a história do futebol brasileiro. Que não venha com história de mudança de uniforme, esse negócio, mas que venha o quê? Simplesmente com a cara da nossa seleção. A gente dá sempre o voto de confiança. Então, essa é a nossa esperança, credibilidade e honrar o nome da seleção brasileira. E eu espero que agora deem respaldo para o Ancelotti, que ele possa trabalhar com tranquilidade e com o espaço necessário para que a seleção brasileira busque essa Copa do Mundo, não é? Muito bem, divisão de rede com João Paulo Capelanes lá no CT do Corinthians. Ontem ele estava aqui pleno do debate, causando. Hoje, que isso? Capelanes, cadê você? O que acontece? É sala de imprensa, coletiva? Eita. Deve estar comendo lá. É o seguinte, estamos aqui na sala de imprensa, que o Ronaldão conhece muito bem. Prestem atenção, gente. Daqui a pouquinho, treino aberto, vai ter uma entrevista coletiva aqui no CT Joaquim Grava. Sabe de quem, Renata Fã? De quem? É, menino!
nós estamos no jeito. Eu até passo pra você, Renata. Você quer saber do que? A primeira pergunta é tua, Renata Fã. Converse comigo aqui no CT Joaquim Grava, Renata Fã. Eu quero saber se no fundo, esse coraçãozinho é corintiano, capaz. Sei não, quero ver responder, hein? Pode não. Vocês sabem que eu tenho um pezinho em Itaquera, né? Eu tenho um pezinho aqui em Itaquera que todo mundo é Corinthians. Quem fala que não é Corinthians, no fundo é Corinthians. Então vai, Corinthians. Então presta atenção, gente, ó. Estamos aqui na sala de entrevista coletiva. Hoje não tem coletiva nada, mas se alguém quiser aqui fazer pergunta, podem ficar à vontade. Porque os caras estão treinando portões fechados. A gente conseguiu ver aquele me engana que eu gosto, aquele aquecimentozinho, aquele bobinho, aquela altinha por 15 minutos. E agora estamos aqui. Mas a informação mais importante para você que está assistindo o Jogo Aberto é o seguinte. Rodrigo Garro, o último jogo dele foi no final de março, na decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Já está recuperado, treinou ontem, treinou hoje. Expectativa é que ele possa, obviamente, ser relacionado, mas, consequentemente, começar a ganhar uma rodagenzinha, né? Tá precisando do jogador que faz a diferença dentro de campo. Por outro lado, eu ouvi o Ronaldo falando aí no debate, né? O Garro e o Depay precisam atuar juntos. Infelizmente, o Depay ainda não tem condições. Já jogaram boliche na vida? É mais ou menos o tamanho do tornozelo que estava o do Memphis Depay. Uma bola de boliche, uma coisa impressionante. Mas está tratando, está se recuperando, não é nada aparentemente tão grave assim, mas a tendência é que ele fique à disposição já para os próximos jogos. Vamos aguardar. Mas uma coisa é fato, o Corinthians está fechando a preparação hoje para pegar o Novo Horizontino amanhã, na nossa Neoquímica Arena, lotadaça para mais de 44 mil fiéis. E eu estarei lá. Vai, Corinthians, Renata Fã! Você pergunta uma coisinha, ele vem com o estoque completo, não é? Aproveitando o gancho do Capelães, é aquela história, abrir as portas, ele tá aproveitando, não é? Até na sala de imprensa ele conseguiu estar e invadir. Bom, falando nisso, as notícias do Timão por aqui. Yuri Alberto é o artilheiro disparado do Corinthians no ano com 12 gols, 6 a mais do que Memphis. E desde domingo, quem mais balançou a rede em Itaquera, 44 vezes em 94 jogos, uma a mais do que Romero. O reconhecimento que vem da arquibancada é enorme e de quem está ao lado dele no dia a dia também. A gente sabe que o atacante vive de gol, a gente sabe tudo que ele passou aqui, então o Yuri é um menino que merece demais, a gente fica muito feliz por ele. Que esses números possam continuar crescendo e sem nenhuma pressão, que eu possa estar entrando em campo com muita alegria, leve. Pressão que ele sofreu em vários momentos desde que chegou ao Timão, até marcar pela primeira vez pelo clube neste jogo contra o Atlético Goianiense em 2022. Foram 8 jogos de jejum. E esta falta de gols em partidas seguidas também o incomodou em vários momentos dos anos seguintes, a ponto de pensar até em sair, incomodado com comentários negativos. Mas veio o sucesso do final de 2024, que ele encerrou como artilheiro do Brasil. Se a fase do Yuri é boa, o que dizer da fase do Hugo, né, que faz parte da pré-lista da seleção brasileira, a primeira lista do Ancelotti para os jogos das eliminatórias contra o Equador e contra o Paraguai. E você já disse mais de uma vez, né, que sonha em jogar uma Copa. O que você pode falar sobre esse momento, Hugo? Feliz demais de poder estar novamente figurando ali numa pré-lista e trabalhar bastante agora para que possa ser oficial. Nesta quarta, Hugo vai estar em campo contra o Novo Horizontino. Jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Timão venceu a partida de ida por 1-0 e precisa apenas de um empate em Itaquera. É um jogo difícil, a equipe do Novo Horizontino é uma equipe bem qualificada, uma equipe que é bem montada, é uma equipe chata de jogar contra e a gente sabe daquilo que a gente vai enfrentar. Mas a gente sabe que a gente tem que fazer o nosso melhor, principalmente jogando lá da nossa torcida do nosso estádio. Memphis, com uma torção no tornozelo, deve seguir de fora, assim como o Mateuzinho, que se recupera de um edema na coxa. Tivemos um problema sério com o Matheus. Eu vou tentar saber o que realmente aconteceu, porque não pode. Ele viajou para o jogo do meio de semana e de lá para cá não treinou até então, e de repente ele nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta a sábado
e naturalmente sem condições de vir para o jogo do domingo. Horas depois desta declaração de Dorival, concedida após o clássico contra o Santos, Ana Carolina Ramos e Corte, chefe do departamento médico do clube, deixou o Corinthians. Ela estava no CT Joaquim Grava desde 2018. Nas redes, Ana Carolina se disse muito grata ao Timão. Não vai acompanhar a parte final do processo de recuperação de Rodrigo Garro, que não joga desde a final do Paulistão há quase 2 meses por conta de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino já está em fase de transição com os preparadores físicos e ontem participou até de atividades parciais com o grupo. A segunda-feira também foi marcante para o presidente Augusto Melo, que expôs, ao lado de diretores, dados financeiros e da contabilidade do Corinthians calculados pela atual administração. A receita bruta indicada de 2024 foi de R$1.115 bilhões, crescimento de 19% em relação a 2023. A diretoria também informou que o aumento da dívida bruta de 2023 para 2024 foi de R$407 milhões. Agora, com eles, começa o debate Ronaldão. Ainda estamos em maio, festa junina é só em junho. Hein, tudo bem? Tá vendo como você é? Aqui, ó, ajuntei o trio aqui pra torcer pro Timbu. Hoje é o trio. Beluguinha, Baby e o Pica-Pau. Hoje é Timbu 2-0, fora o Vareio, lá nos aflitos, bebê. Falaram que você... Aqui já tem gente aflita. Falaram que você é o chefe da quadrilha aqui do programa. Aqui é, ó. Olha, que falar, viu? E aí, olha quem chegou também, Marco Aurélio Cunha, confiante, Tá de fralda. seguro na classificação São Paulina. E aí, Marco, tudo bem? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bom almoço. Boa tarde. É um jogo difícil lá. Jogar no campo do Norte não é fácil. São Paulo tem a vantagem. Confio no meu time, confio no Zubeldia. Olha, Cicinho, a letrinha foi pra você, Cicinho. Estou extremamente confiante, Renato. Boa tarde. Tá bom, então como é que você vai assistir o jogo? De fralda? Uai, olhando. Não, olhando não. O último você assistiu de costa pra TV de joelho? Mas aí era outro contexto, era outra. A questão é a seguinte, a galera tá precisando. Eu vou começar a cobrar direito de imagem. Meus vídeos, minha foto tá aparecendo muito aí nos vestiários. Vamos parar, ó, vamos pagar. E se ganhar, eu tenho 10%, tá, Náutico? Porque nós demos esse apoio. Mas vai tomar taca. E você, Sgarbi, também está confiante? Não seja monetarista como Cicinho. Palavra bonita, sabe o que significa? Monetarista? Monetarista. É, que cuida de imóvel? É que cuida de moeda, sei lá. Din. Não, mas nós três aqui, né? Nós três. Ulisses não faz parte do Trilcas, né? Como dizem Não, aqui. claro que não. Mas apareceu também no vestiário do Náutico, hein? Tamo junto no vestiário do Náutico. Entrou no banco. Apareceu sim, rapaz. Apareceu. Nossa, não, mas tem gente brava com isso. Peraí, você também apareceu, Sgarbi. Eu Cicinho e o Ulisses. E o Marco Aurélio Cunha, não? Não, doutor Juvena é mais influência. O doutor é mais comedido? Cara, eu tenho o maior respeito do mundo pela grande história do Náutico. Só que o Náutico na Série C. Se o São Paulo não for obrigado a passar na Copa do Brasil, aí eu largo tudo. É obrigação. Pelo amor de Deus, é a obrigação do São Paulo passar. Obrigação. É isso, Náutico, tamo junto. Tá mesmo, você tá no vestiário? Os três estão no vestiário. Ulisses! Por que você está inserido nesse contexto? Não entendi. Eu falei que o Náutico não passaria pelo São Paulo, como não vai passar. Ei, gostei. Olha. Por quê? E não é nada contra o Náutico. Eu amo o Náutico, né? O Timbunzone lá, né? Timbu. Como você ama e nem sabe o que é. Se liga do que eu tô falando. Você é muito... Você precisa aprender mais um pouco. Então você aprende o nome da torcida lá. É Timbu. Você só lembra dos seus amigos quando você precisa deles. Esse é o teu detalhe. Eu lembro deles constantemente. Timbunzone. O que é o Timbunzone? Então deixa eu começar com a Renata. Deixa eu começar com a Renata. Chama, por favor. Não sabe nada agora. Vai dar São Paulo. Eita, que coisa. Ele engoliu um megafone. Não, ele engoliu o São Paulo inteiro. Ele engoliu muita coisa já. Engoliu o São Paulo inteiro. Ô, Rona, por favor, chame Edu Dracena. Eduzinho, Conde Drácula. Bem-vindo. O que você acha do Timbu? Fala. Hélio dos Anjos, boa tarde a todos. Hélio dos Anjos, tá vendo, né? Ulisses, Cicinho, Sgarbi. Eu nada. O pessoal já tá bem com fralda. Filma aqui, ele tá com fralda, sentado aqui. Gente. Vai dar quê?
Eu tô pensando seriamente. Quem ganha? Olha, eu tô pensando seriamente em montar uma fábrica de fraldas. Jogo aberto nesse Você usaria? Ah, dependendo do contexto, claro. Pode ser. Eu usaria junto. Claro, somos seres humanos. Bom, quem jamais usa fraldas? Nunca, não. Isso é uma pessoa muito segura, muito tranquila, muito esclarecida. É o galopeiro. Everton Guimarães, pra você, tenho milhares e milhares de elogios. Sempre boa tarde. Nossa, tá parecendo um panda hoje, velho. Ô, Renata, você me enche de orgulho, eu fico realmente feliz. Que eu tenho sido muito criticado, sabe por quê? Por quê? Tenho sido criticado pela torcida do São Paulo, porque eu já estou preconizando. Um defensor dos animais, você sabe, um grande apaixonado. Se eu não fosse comunicador, seguramente seria um biólogo. Eu defendo os animais e eu defendo o gambá da orelha branca, o timbu, o saruê. Eu gosto. E as pessoas matam o gambá, as pessoas matam o saruê e o timbu porque não conhecem. Acho que aquilo ali é um rato, vai trazer doença. Calma. Vamos tratar com carinho os animais. Viva o timbu, o saruê, o gambá da orelha branca. Viva o timbu. Eu tô sentindo um cheiro no ar que o timbu vai atropelar, Renata. Tá cheirando. Olha o cheiro do timbu no ar. Atropelando? Gente, hoje vocês estão realmente no exagero. Agora tem um detalhe muito sério. Na história entre Náutico e São Paulo, o tricolor paulista leva ampla vantagem. Porém, nos últimos 5 confrontos, lá em 3, o São Paulo não foi bem. Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. São Paulo e Náutico nos aflitos. Confronto perigoso para o grupo do técnico Luiz Ubeldia. Isso porque, apesar do triunfo no Morumbi por 2-1 com 2 gols de Luciano, a vantagem agora é mínima. Ou seja, um empate basta à equipe paulista, só que do outro lado, os pernambucanos precisam reverter e uma vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Do São Paulo! Podíamos convertir outro gol. Pero tenho que valorar ele virar um resultado com personalidade. Mas ninguém vai morrer de véspera. Ao longo da história, nos 23 encontros entre as equipes, vantagem absoluta do tricolor, 15 vitórias, 4 empates e 4 triunfos do Timbu. E é aqui que mora o perigo. Afinal, neste século, nas 5 partidas entre os times no Recife, os pernambucanos levaram a melhor em 3 oportunidades e os paulistas em apenas 2. E não foram jogos pequenos não, pelo contrário. No primeiro turno do Brasileirão de 2007, ano em que o tricolor levantou o penta com direito ao bi consecutivo, a Costa resolveu a parada 1-0. Eu tô falando que ele é ruim mesmo. Ele apitou mal o jogo, não tô falando que ele nos prejudicou. Mas infelizmente no Campeonato Brasileiro ainda pega juiz desses lugares. Já na conquista do Hexa com o tri da temporada seguinte, em 2008, outro tropeço, na oportunidade 2-1 e de virada. Depois que Borges abriu a conta nos aflitos, Radamés tratou de deixar tudo igual 1-1. E depois do intervalo, Everaldo garantiu os 3 pontos ao Náutico 2-1. Quarta e última vitória da história do Timbu sobre o tricolor, sendo a terceira em casa nesse século, foi registrada na primeira metade do Brasileirão de 2012. E aí, chuva de gols para cima do grupo na época, comandado por Ney Franco. Marcaram Chiesa da marca penal, Araújo e Rogério Ceni contra 3-0. Brasileirão que o São Paulo encerrou em 4º lugar e o Náutico em 12º. Mas erguer a cabeça aí, sei que é difícil nessas circunstâncias aí, mas a nossa equipe aí tem que dar a volta por cima aí dessa situação. De lá pra cá é um fato, só deu tricolor, só que é importante ressaltar, em apenas 4 partidas. Isso porque em 2013 os pernambucanos terminaram o Brasileiro na lanterna, foram rebaixados e não voltaram mais à elite. Naquele ano no Recife, Aloysio garantiu 1-0 na Arena Pernambuco e no retorno no Morumbi, surra pesada, 3-0 com as marcas de Ademilson, Paulo Henrique Ganso e Wellington. Carimbo do Ganso para ajudar mais uma vez o São Paulo a se distanciar ainda mais da zona. Bom, quando o assunto é a Copa do Brasil, as equipes também se enfrentaram na estreia de ambos em 1995 e na ocasião o Expressinho atropelou 4-1.
Sequer foi necessário o jogo de volta. Na sequência da competição, no entanto, sob o comando de Muricy Ramalho, a equipe do Morumbi cairia nas quartas de final para o Grêmio, que por sua vez, mais tarde, perderia o título para o Corinthians. Sendo assim, é claro, o adversário, hoje 10º colocado da Série C, pode aparentar uma certa fragilidade. Mas que ninguém se engane, trata-se do Náutico, clube tradicional, cascudo e que já aprontou para cima do São Paulo em outras oportunidades, sobretudo diante da fanática torcida no Recife. São Paulo e Náutico no Morumbi. São Paulo vence o jogo 3-0. O São Paulo tem o dever de golear hoje. 5-1 São Paulo hoje. Esse vídeo vai render muito ibope ali no vestiário do Náutico. 5-0 São Paulo. 5-0 São Paulo. 5-0. Esses jogos parecem fáceis e são mesmo. São Paulo vence 3-0. Nossa, é o time da provocação, hein? Todos juntinhos, unidos e misturados. Agora, na minha carreira, é longa, jamais eu permaneci sozinha numa sala de imprensa. Nunca, nem remotamente algo parecido aconteceu. Mas e isso hoje, é uma derrota, né? Lá na sala de imprensa do Corinthians está dominando o Capelanes. Ô, Capela, o que você tá enfiado aí nessa história de náutico, de provocação? Ei, o seu nome, o seu rosto, a sua imagem apareceram lá. Vai quebrar a cadeira aí, pô. Ficar adiantando sem ninguém. Ok, vou falar uma parada pra você. Não, vou falar pra você, essa cadeira aqui é confortável, viu? Até pra dormir aqui. Mas vou fazer aqui e vou dar um recado pra galera do Timbu aí. Porque o negócio é o seguinte, gente, nada mais fácil de uma grande resenha, mas vocês pegaram um ar gigantesco aí também, turma. Tudo bem, é pra motivar a rapaziada, mas ó, hoje tô na manteiga, ó, tô com as costas na manteiga, tô tranquilo. E me arrisco a dizer que os jogadores do São Paulo estão mais tranquilos do que eu. Porque, gente, vamos falar a grande verdade aqui entre nós, vai. Por mais que eu seja meio anti-São Paulo aqui no programa, até porque tem o Triucas aí, né, a opinião independente no programa, a grande verdade é que não há a menor chance do Náutico, grande Timbu, que até outro dia estava na Série A, na elite do futebol nacional, passar pelo São Paulo na Copa do Brasil. Vou torcer pro Náutico, aqui está um torcedor do Náutico, mas não vai ter jeito, não vai ter como. E outra coisa, gente, vou até falar uma parada para vocês. Se acontecer um comenta rally, uma hecatombe, alguma coisa do Náutico passar na bola pelo São Paulo, eu faço programa de Timbu, de Doninha, de dentro de uma toca, no meio da lata do lixo aqui, de onde elas geralmente ficam. Não tem como. Vamos, Náutico! Mas vocês vão cair hoje. Capelanes, pra que se complicar? Ele gosta da complicação. A vida dele não é simplificada. Eu vou simplificar hoje, darei a prévia do São Paulo aqui. Eu gosto sempre de fazer nesse lado aqui, não sei porquê, me sinto mais confortável. Lado que você quiser, você que manda. Não, eu participo. Hoje, Luiz Subeldia deve levar a campo Rafael no gol, Cédric na direita, Arboleda e Alan Franco na zaga. E aí a dúvida, ou o Enzo Dias ou o Wendel na esquerda. Aqui no meio, Pablo Maia ou Bobadilla, lembrando que o Marcos Antônio não está disponível, Alisson, Oscar, Lucas Ferreira de um lado, Luciano, que arrebentou na primeira partida, vocês lembram disso? Vamos ver lá, vamos ver lá agora. E André Silva, que não quis contar o segredo de uma boa batida de pênalti. Boa. Doutor Marco Aurélio Cunha, este time pode vencer outra vez o Náutico? Renato, eu acho que pode. É um time... Acho, porque Copa do Brasil tem uma mística. A zebra existe. E nesse caso, a zebra seria o Náutico. São Paulo é muito superior, um time de Série A contra um time de Série C. Mas o Náutico jogando lá nos aflitos, jogando na arena, não sei onde vai ser o jogo? Nos aflitos. Nos aflitos. Nos aflitos é muito mais difícil. Eu já tive jogos lá bem difíceis contra o Náutico. Eu confio na estrutura do São Paulo, no Zubeldia. Acho que o time tem a vantagem de ter vencido aqui por 1-0. Só não pode levar o jogo para pênalti. Tem que fazer o jogo, resolver o jogo antes. Não pode ir para pênalti? Não deve ir para pênalti, né? Porque aí fica aleatória a disputa. Mas eu confio no São Paulo, acho que vai ser um jogo muito duro, não vai ser fácil. Palpite? Palpite?
1-1, 1-0 São Paulo. Calma. Não cai na pilha, Marcos. Não, é só o meu palpite. Isso que não pode acontecer com São Paulo hoje, cair na pilha. Marcos, você tá caindo na pilha, Marcos. Palpite. Eu diria que o lado conservador do programa já foi apresentado com o Marco Aurélio Cunha. Hoje ele está conservador. É o maior fraudão Eu do mundo. agora suplico para uma coisa muito diferente. E é vocês, Garbi. Sou eu? Você será conservador também ou não? Quero ver. Doutor, você se precipitou no palpite e falou 1-1, velho. Não, 1-1 vai... Peraí. Isso é confiar no meu dia? A missão é o quê? Ganhar, Copa do classificar. Brasil... Copa do Brasil, Libertadores é classificar. Você isso, ganhou de doutor. 4-0 em casa, perdeu de 3-0 fora, classificou. Ei, vocês querem fazer uma DR dos Trincas aí? Então, Copa do Brasil não é campeonato de pontos. O Cicinho me falou nos bastidores que na época que o Cicinho jogava, o doutor era diretor, era, não, tem que ganhar, tem que ganhar. Agora aí, né? É que o doutor tá mais experiente. Vai, Garbi, agora seja vocês, Garbi. quero ver. Mostre o Juvena que tem neste corpo. Eu não sou soberba, não sou um cara da não sou. Não é não. São Paulo, Imagina. Eu, mais uma vez, maior respeito do mundo ao time do Náutico. Ao clube do Náutico. Agora, o São Paulo é um já time foi de lá. Série A. O São Paulo, nós vimos a prévia. Oscar, Luciano, André Silva, Pablo Maia, Alisson, 11 Arboleda, contra Alan Franco, 11, irmão. Rafael. Olha o jogador do Futebol, São a gente já Paulo. viu já. Tá, e o Hélio dos Anjos tá te ouvindo. Totais condições. Não, pode ouvir, mas São Paulo tem totais condições e obrigação de fazer um bom jogo contra o Náutico. Esse é meu ponto de vista. Lógico que o Náutico aqui no Morumbi conseguiu fazer... a proposta de jogo deu certo, né? Meu GC. Tricolor domina retrospecto, mas perdeu os 3 últimos dos 5 duelos. Não, tudo bem. Mas hoje a obrigação do São Paulo é ganhar. O São Paulo vai passar. E, pô, o Cicinho falou na primeira parte do programa. A galera do Náutico tem que ficar motivada com um videozinho nosso. Não. Copa do Brasil paga bem. Claro que vão entrar motivados. Só que o São Paulo tem que entrar também para ganhar o jogo e se classificar. Um conservador, o outro meio em cima do muro. Meio dando volta. É o seguinte, Cicinho, é você, Cicinho. Segura a bucha, Cicinho. Se não for você, ninguém mais neste programa. Vai. Pipoca já está pronta, vou comer uma pipoquinha, tomar um suquinho assistindo o jogo, porque ataca do tricolor, gente. Isso não é soberba, isso é obrigação que eu aprendi quando jogava futebol. O que acontece? Nesses momentos tem que prevalecer o quê? Quem tem maior investimento, os jogadores que estão na primeira divisão, com todo, né? Nós não estamos desrespeitando a história do Náutico. Rapaz, entendeu? Esse Cicinho é Você golear o Náutico é um sinal de respeito. Olha, por quê? Vai golear? Porque o... Vai golear. O Luxemburgo Porque tinha você esse está valorizando o jogo, é O isso? Luxemburgo tinha esse o time mais forte, ele mostra o respeito o quê? Quando ele leva a partida a sério. Entendeu? Quando ele entra dentro de campo e faz prevalecer o quê? Não somente a força que o time tem no momento de estar na primeira divisão, e como eu falei, a gente respeita o Náutico, aqui não é clubismo. Mas o papel que eu desenvolvia dentro de campo com respeito ao adversário era o quê? Honrar a camisa que eu estava vestindo. E o Náutico está fazendo isso, respeitando o São Paulo, o quê? Honrando a camisa, o torcedor, o quê? Honrando a história, lotando o estádio. E vai ser bonito. Vai golear, mas eu vou então, estar você comendo falou. minha pipoquinha vai e golear tomando meu lá, suco. Resumindo, quanto vai ser? 4-0, taca, tricolor. Gente, vocês estão falando dos meus palpites agora. 4-0? Porque o Náutico vai ter que sair pro jogo. O Náutico vai ter que sair pro jogo. Tá escutando Diferentemente daqui, que jogou no contra-ataque. Lá o Náutico vai ter que sair, porque o empate é do São Paulo. Se expondo contra o São Paulo, aí nós temos Oscar. Fazendo gol aos nós 45 segundos tempo, vai pros pênaltis, irmão. Fazer um gol só. Ah, tá bom. Então Fazer joga na 2, Mega 3, Sena aí, ok, adivinha a Mega é, Sena. então Mas tá pra esperar tudo isso, não pode tomar nenhuma. mas olha, Primeiro, a obrigação, ele tem que fazer um gol. A obrigação de São Paulo de vencer o jogo. E bem, inclusive. Porque pega, com todo respeito ao Náutico, que está se reconstruindo, tem uma torcida maravilhosa. Eu já fui lá no Timbuzone, fui bem tratado. Entendeu? Festa, um camarote lindo lá. Muita comida. Eu também, quando eu jogava no maior do Muita Nordeste, eu fui muito música, bem aquela tratado. coisa toda. No nada contra o Náutico, mas a realidade, o São Paulo é um time de primeira divisão. O Náutico está nesse momento de se reerguer, de se reconstruir a sua história. Vem de 2 vitórias. Vai ter que sair, tudo bem. Contra quem? Contra Barcelona e Real Madrid? Ipiranga e Confiança. Então é o seguinte, o Náutico, eu concordo com você sim, vai ter que sair pro jogo. E o jogo tá nos pés de Lucas Ferreira. Não, mas segundo o Edu, Entendeu? 1-0 classifica o Náutico. Ele vai ficar lá atrás. 85 minutos, se tiver faltando 5 minutos, ele vai sair pra cima do São Paulo. Os dois segundo times então vai Edu. ter jogo, porque os dois vai ficar segurando então lá atrás. Edu, O se São você Paulo fosse o não vai ficar capitão do segurando. Náutico hoje, qual seria Ai, seu meu Deus discurso? do céu, é sangue Não, nos falando olhos sério, mesmo. tem 2-1 na conta pro São Paulo. que é? Jogo de volta, estádio lotado, graças ao jogo aberto. E aí,
que você falaria pros caras? É jogar pela honra, é jogar pelo clube, pelos torcedores que estarão lá assistindo o jogo, pelo Cicinho, pelo Sgarbi, por isso que eu nunca fui capitão. Entendeu? Porque então, se fosse... jogar pra esses caras e no dia seguinte, amanhã, fazer videozinho depois do jogo. Não ia falar outra coisa. Por isso que eu nunca fui capitão. Porque eu de capitão numa situação dessa, jogando contra o São Paulo, eu ia reunir o jogador e falar, galera, vamos fechar a casinha, talvez nós achem uma bola. Pequeno, Cicinho, time pequeno. Não vai. Que isso, Cicinho, tem que ir pra frente. O Timbu, Hélio dos Anjos. Ó, isso é eleição, olha esse menino, olha. Os auxiliares caem no nosso colo por trabalho, esforço, dedicação, humildade. Isso é maravilhoso. Humildade de trabalhar, Meu de ídolo. querer mais, de querer Não, melhorar. seu não. E nós vamos nesse caminho. Meu ídolo. Viu? Everton, o quê? Se Diga. Grito ganhasse jogo, né? Mas não ganha? De vez em quando não ganha, Marco. O Rogério Ceni gritava lá que eu sei. Eu vou contar rapidinho. Uma história, Copa do Mundo, Jamaica e Argentina. Eu tava defendendo a Jamaica, médico da Jamaica. Aí a Jamaica entrou no túnel e aquela gritaria toda. De repente eu olho pro lado. Tá o Batistuta olhando pra mim e fez assim, ó. Tinha nevoeiro no vestiário, não, é? Batistuta? Batistuta. Ô, doutor, o senhor tomou uma medicação pra calmar antes do jogo? Foi 5x0 pra Argentina. E a Jamaica jogou bem, hein? E a Jamaica gritou. Gritou. A Jamaica faz outra coisa. O Batistuta olhou pra mim e fez assim, ó. Batistuta. Ô, doutor, o senhor ouvia Bob Marley lá? Não, era bacana lá. Tava acalmado? O ambiente era legal. Você já é? Mas você já experimentou as coisinhas lá do Bob Marley? Só de tabela. Só de passar, Renata. A música Everton Guimarães, olha esse programa. Vamos pra Jamaica, pro Bob Marley, pro Batistuta e o doutor tava doidão. Eu fico imaginando daqui, Renata, a cena do Marco Doidão. Eu fico imaginando daqui o Marco Doidão. O Marco Doidão. Um Rastafari, pulseirinha da Jamaica, doidaço. Deve ser uma cena espetacular. Agora, essa loucura toda. Ô, gente, pelo amor de Deus, parece que vocês não conhecem. Aí tem só o Sgarbi, que é juvenil. Uma turma tudo velha, sabe? Tudo desgastada. Rodaram em estrada de chão. Vocês não conhecem a Copa do Brasil? Vocês não conhecem as armadilhas da Copa do Brasil? Isso que vocês estão fazendo aí, isso é combustível para o Timbu. Combustível. Não é gritaria, não. É foco. Tem um amigo meu que diz, nunca despreze um homem focado e determinado e confiante. E vocês acham que o Timbu hoje não vai a campo? Determinado, confiante. E aquele bichinho, hein? E aquele bichinho especial que o presida chega e fala aí, ó, se ganhar, bichinho especial na conta. Aí os empresários ali se juntam, aí pô, chega nos jogadores, aquele bichinho. Mas precisa pra ganhar, mas ajuda, né? Quem não quer? Hein? Pô, dá sabe? Dá uma contribuição para ficar mais animadão, hein? O Ronaldo, para ficar animado, ele também tem as coisas que ele faz. Então, ó, não desprezem o Timbu, eu tô avisando. A Copa do Brasil é cheia de armadilhas tradicionalmente. E parece que vocês ainda não aprenderam, mas deixa a soberba tomando conta aí, deixa. Vamos pro YouTube? Bora, galera! Já estamos aqui na internet. São Paulo enfrentando o Náutico, Náutico enfrentando São Paulo é o assunto de hoje, Copa do Brasil. De verdade, Sgarbi, como você imagina que será a postura do Náutico? Vai já desde o princípio atacar o São Paulo? Vai estudar um pouco mais a partida? Vai também, de repente, demorar aquele cansaço físico, não é? Peraí, seu microfone tá com problema, me avisaram. Então o Cicinho recebe a herança. Renata, esperar do Náutico é a postura de uma equipe que vai correr atrás do resultado, empolgado com o seu torcedor, com o estádio lotado, que segundo informações já venderam todos os ingressos, e falar que o Náutico não tem nada a perder, lógico que tem a perder, porque nós estamos falando de dinheiro envolvido, que ajuda na administração de um clube, você classificar para uma próxima fase, você ganha moral, obviamente ganhando de uma equipe grande. Então é o jogo do ano do Náutico.
para poder arrecadar, para poder sonhar com coisas mais altas, né, nessa temporada. Marco Aurélio Cunha, de verdade, a Copa do Brasil paga muito bem, ela é atrativa financeiramente. Lá no final, quem ganha tem a Libertadores, tem uma vaga garantida. É um torneio que, principalmente, ele mexe com o torcedor, porque é mata-mata, porque tem esse componente diferente do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo sentiu recentemente esse gostinho, lutou muito para ter uma Copa do Brasil. E eu sempre falo, foi vencendo Palmeiras, Corinthians, Flamengo. E agora o São Paulo tem um adversário tradicional, mas de uma divisão inferior. Temos que admitir isso. Claro, Renata, mas o Náutico vai fazer aquela fumaça natural do time que está em casa. Novo essa fumaça, vai correr, vai chutar a bola para tudo que é lado, vai se impor fisicamente, vai tentar neutralizar as jogadas do São Paulo. Vai fazer a parte do jogo do time que é menor, do seu ponto de vista técnico, ao maior, do seu ponto de vista técnico. Então, é a imposição do São Paulo e a coragem do Náutico de tentar mudar o resultado. Fala muito, todo dia tá muito bem, Marco, voltamos. Já quero falar sobre Corinthians. Tem também esse compromisso importante com o Novo Horizonte. Só para amanhã, palpite do Corinthians. Anis, atualiza pra gente aí, direta e exclusivamente da sala de imprensa do Corinthians. Tudo sobre o departamento médico do Timão. Teve alguma coisa estranha por aí? Algum ruído? Teve um bafafá, né? O negócio é o seguinte, não tá... Eu vou explicar aqui, até mandar um abraço pro Luiz Fabiano, nosso repórter também, que tem uma informação importante sobre esse tema. Porque, querendo ou não, gente, são mais de 20 profissionais que, desde que o Augusto Melo assumiu, por aproximadamente 1 ano e meio, já mais de 20 profissionais deixaram os seus respectivos cargos aqui no Corinthians, né? E a mais nova foi a doutora Ana Carolina Corte, que foi desligada do cargo. Inclusive, a nossa produção entrou em contato com a doutora ontem. Ela falou que era muito cedo, mas que vai se manifestar muito em breve. Então, por enquanto, nós temos a versão apurada pelo Fabiani, que é o seguinte: ideologicamente, sempre bateu de frente com o Fabinho Soldado, sobre liberação para treinos envolvendo jogadores, né? E nessa, ela teria autorizado o Mateuzinho a treinar mesmo com dores e acarretou nessa lesão. Então ela permitiu que ele pudesse treinar, mesmo ainda sentindo dores, e aí o que aconteceu? Se machucou. Foi a gota d'água. E pelas informações de bastidores que temos também, todo mundo sempre elogiou que é uma grande médica, mas não entendia tanto assim de futebol. A pegada dela era mais questão dos esportes olímpicos. E aí essa questão envolvendo o Mateuzinho foi, a gota d'água. E o que foi também a gota d'água foi na última entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Na vitória do Timão por 1-0 em cima do Santos no estádio corintiano, o negócio é o seguinte: Dorival foi questionado e falou abertamente sobre a questão do Mateuzinho. E aí virou todo esse bafafá, acarretando no desligamento da doutora Ana Carolina Corte. Vamos relembrar o que o Dorival disse. Tivemos um problema sério com o Matheus. Eu vou tentar saber o que realmente aconteceu, porque não pode... Ele viajou para o jogo do meio de semana e de lá para cá não treinou até então, e de repente ele nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta a sábado e, naturalmente, sem condições de vir para o jogo do domingo. É realmente um ruído mesmo de comunicação e essa pressão que vem porque a diretoria de futebol quer explicações, talvez o departamento médico não tenha oferecido essas explicações. Alguém vai ter que trazer a público essa história. Eu imagino que depois a doutora vai se manifestar, talvez o Corinthians também. Fato é que ela foi desligada do departamento médico e algumas coisas ainda intrigam no Corinthians, como o caso do Palácios, tem a questão do Mateuzinho, que foi a última bola da vez, o próprio Garro, muito tempo de recuperação. E aí, Rona? O problema é a pressão, né? Você trabalhar com pressão, e o Corinthians é pressão de manhã, de tarde e à noite. Não só para os médicos, não só para o Fabinho, não só para o presidente. Também para quem está arrumando a roupa para o roupeiro, que está lá há mais de 20 anos, o Miranda, mais de 20 anos, mais de 50 anos, ele sabe o dever dele lá, ele sabe da cobrança, da pressão, então não é fácil. Primeira coisa que não é fácil. Ainda mais quando começa a perder, as coisas não começam a funcionar, jogador que não volta. E o Dorival foi estupim, quer dizer, o Dorival foi o que jogou água, falou, não, para. Vamos ser profissional aqui, porque o cara não pode estar comigo na quarta-feira, viajando comigo, e depois sumir no departamento médico, o cara some e eu não estou sabendo. Eu estou fazendo esquema tático, pensando no jogador, o jogador não aparece. E num clássico. E aí vai se cobrar o jogador, ninguém quer falar nada.
Aí vai cobrar o Palácio e ninguém fala nada. Quer dizer, não, tá errado, alguma coisa tem que mudar. E quem comanda esse departamento, por incrível que pareça, foi o que contratou. Então ele tem o direito de mandar embora. Porque se não cumpriu com a pressão, se não cumpriu com o que foi combinado para o treinador ter em mãos na quinta ou sexta-feira todos os jogadores, ele tem o direito de mandar embora. É por aí. Ulisses, você também acompanha de perto essa situação, porque realmente o departamento médico é muito importante. A gente vai falar com o Marco Aurélio depois também. Mas no Corinthians, alguns problemas de jogadores que estavam afastados e até por recomendação médica, isso estava afetando também o desempenho do time. Afeta muito, né? Porque é um elenco muito reduzido e não tem peças para todas as posições de reposição. Não tem, Corinthians não tem, a gente sabe disso. É diferente do Flamengo, que tem 3, Palmeiras sempre tem 2, né? Enfim, mas eu acho que vai além até às vezes do departamento médico. Existe um desgaste muito grande dela com o diretor de futebol, a gente sabe disso aí, não vou aqui também ficar passando pano para ninguém. A obrigação nossa é trazer a informação. Agora, eu vou esperar ela se manifestar. A gente tem que esperar uma manifestação da doutora para poder entender o que aconteceu. Nós estamos lá dentro, não estamos convivendo lá dentro, mas existe um desgaste já grande desde o ano passado, se eu não me engano, ou início desse ano, em relação a uma situação que incomodou a todos no Corinthians. Ela é uma grande profissional, já participou de Jogos Olímpicos, é uma médica espetacular e tem que ser muito respeitada, mas parece que no futebol, no Corinthians, não deu certo e ela vai poder falar pra gente o que realmente aconteceu. Espero que ela faça isso. Edu, até pela sua experiência como atleta, o profissional, ele fica esperando o departamento médico, ele procura, às vezes, uma opinião fora do clube. Como é que funciona isso? Porque, às vezes, uma lesão tem um prazo estipulado, esse prazo é estendido. Eu imagino que o atleta fica desconfortável, não apenas o treinador, não apenas o diretor de futebol, mas o próprio atleta em si. Claro, Renata, o atleta quer estar dentro de campo, jogando, treinando, né? Porque a pior coisa para um atleta é você ficar no departamento médico. É claro que tem alguns ainda que gostam, mas a maioria com certeza não. E quando tem você perde a confiança no profissional, isso é difícil você recuperar. E aí você vai procurar fora. Aí quando você vai procurar fora, aí acaba tudo. Né? Aí acaba desgastando a sua relação. Essa médica, como o Ulisses acabou de falar, é uma excelente profissional, mas no departamento de um clube, departamento médico de um clube, ali é o coração, Renato. Ali é onde que acontece tudo, tanto na parte do doutor médico, como fisioterapeuta, como tudo acontece ali. E até psicológica, né? Tudo acontece ali. Então, quando você perde essa confiança do jogador ou da diretoria, isso é duro voltar. E aí, acabando isso, aí teve a decisão da diretoria, né? A diretoria deve ter os seus motivos para estar tomando essa decisão. Vamos escutar com certeza ela. Né? Tem um lado também do Corinthians e aí a gente vai ver o que realmente vai acontecer. Agora, é claro que um departamento médico de um clube trocando a roda, o carro andando. Então é jogo em cima de jogo, então a pressão, como o Ronaldo acabou de falar, então se não tiver bem sintonizada ali todas as partes, é complicado. Marco, muitas vezes o departamento médico é o responsável mesmo por um jogador não voltar, não se apresentar no prazo esperado? Eu não diria isso, eu diria que o que tem que haver é uma grande comunicação no departamento médico com as outras áreas, técnica, física, uma integração muito grande. Primeiro, não é fácil ser médico de futebol. Tem muita gente, muito médico jovem, estagiário, que pergunta para mim como que gostaria de ser. É preciso ter muita experiência de vivência de pessoas, não é só medicina, é uma questão de administração de pessoas, né? Além da saúde. Então, você veja que os médicos que se estabelecem no futebol ficam muitos anos no clube, como o Dr. Sanches ficou, como eu fiquei, Joaquim Grava ficou, o Rodrigo ficou. Muita gente fica porque ele compreende o contexto do que é ser médico de futebol, não é só ser médico. Eu já tive colegas com alta capacidade que foram lá colaborar e falaram, isso aqui não é para mim. Que é muito difícil. É difícil o relacionamento, é difícil a comunicação com a imprensa, é difícil o jogador de futebol. E essa geração ainda está mais difícil, cada vez mais, com gente atuando do lado. Então, não é fácil ser médico de futebol. Eu tenho todo o respeito pela doutora, mas acho que o problema ali é de comunicação interna.
Que coisa, né? E é um assunto que veio, de repente, explodiu. Mas e já tinha um desgaste, Renato. É. Com o Fabinho Soldado. Normalmente isso não acontece de uma hora para É. outra. E o Marco foi muito bem. Esses profissionais, quando eles vão dando certo, eles ficam, se estabelecem, eles vão criando também raízes dentro de um clube, porque não é simples chegar lá e comandar um departamento com tantas minúcias, com tantos atletas e com tantas questões envolvidas e fora torcida, dinheiro, tudo que se espera de um atleta, não é? Bora lá pro YouTube. Neymar é o assunto, a bola da vez aqui no programa. Palpite! Já abordamos rapidamente a questão do Neymar, que voltou a treinar pelo Santos, que não estava participando do clássico diante do Corinthians e que hoje há sim pelo menos um desejo de que ele possa aparecer para jogar contra o CRB pela Copa do Brasil, um torneio eliminatório, uma chance do Santos também dar um tempo no Campeonato Brasileiro, vai muito mal, tá na zona do rebaixamento. E Edu, sabemos que o Neymar, ele mobiliza a torcida do Santos, do adversário, todo mundo encara o Neymar de uma maneira diferente dentro e fora de campo. Se ele puder estar jogando contra o CRB, pro Peixe nesse momento seria sensacional. Renata, sensacional e de suma importância, principalmente o momento que o Santos está vivendo. Um momento de instabilidade dentro e fora de campo. E isso acaba atrapalhando o desempenho da equipe. E aí a gente vê os resultados não acontecendo, aí a pressão, né, as coisas não acontecem da maneira como a gente gostaria. E o Neymar dentro de campo acaba atraindo os olhares de todos, né, não só dos torcedores, mas também da equipe adversária, Renata. E isso acaba deixando os jogadores do Santos leve e solto para jogar. Então, ele estando em campo vai ser muito importante para o Santos. É um jogador, dispensa o que a gente vai falar aqui, de qualidade e tudo, mas o Neymar precisa estar em campo. De repente ajudando, ou começando o jogo, jogando em determinados momentos, ou se não no segundo tempo também, porque ele, sem o Neymar, o Santos vai passar muita dificuldade na temporada de 2025. Cicinho, qual é o peso hoje do Neymar no time? Você acha que na individualidade, no talento que ele sempre teve, ainda dá tempo do Santos escapar com esse time, com essa proposta do rebaixamento, de fazer uma campanha melhor na Série A? Renato, nós estamos falando do Neymar, então a gente sabe da qualidade dele e que se ele tiver em condições físicas, com certeza ele faz total diferença. Não somente no Santos, em qualquer time e principalmente na nossa seleção brasileira. Então, dispensa comentário a respeito do Neymar. Agora resta saber a questão da condição física dele, o tanto que ele vai suportar ficar dentro de campo, porque, sem sombra de dúvida, para o Santos, é um divisor de água o Neymar dentro de campo. Chama a responsabilidade, dá tranquilidade, tira a pressão dos outros jogadores. Por quê? O Neymar, independente de qualquer coisa, ele chama a responsabilidade, mesmo não estando bem durante uma partida. E isso facilita para os outros jogadores. A gente sabe como funciona isso dentro de campo quando você tem um jogador que assume a responsabilidade. E é isso que o Santos está precisando. Porque em determinados momentos da partida não tem esse jogador. O Soteldo é um cara que chama a responsabilidade, mas fica muito com a bola no pé, não é objetivo. Agora o Neymar não, quando ele pega, você espera o brilhantismo. E é isso que o Santos necessita nesse momento tão conturbado e lá contra o CRB vai precisar muito disso. Já que vocês falaram aí em palpite, Ulisses, você palpitando, imagina que o Neymar estará em campo pela Copa do Brasil nesta semana? Eu acredito que ele deve entrar no segundo tempo, acredito. Ele não começar jogando. Eu acho que não o deve CRB começar vai entrar no jogando. segundo tempo, vai ficar não, mas no ele não, talvez sim, porque ele tá voltando agora, tava com muita vontade de voltar, tava muito triste a situação, muito magoado. Eu vi isso no vestiário que nós tivemos presente juntos ali nesse final de semana no evento. Você tá muito celebridade. Não, mas é trabalho, Renato, é trabalho. Eu sou convidado e trabalho, né? E a gente tem que trabalhar, a vida é isso aí, não tem jeito. Trabalha depois também? Eu queria tirar uma foto com o Neymar e com o pai dele, você não deixou. Eu vi uma tristeza muito grande dele não poder ter estado no jogo do Corinthians com o Santos. Ele chorou no vestiário, falando disso. Eu também, que eu queria tirar foto com ele. Entendeu? Da mágoa dele. Eu fiquei muito triste. Agora, em relação a essa situação do Neymar, acredito rapidamente que vai jogar e vai ajudar o Santos. Esperei os três, e vai jogar no estádio Neymar que favorece o Santos. Qual o nome? Rei Pelé. Rapidamente voltamos também. São Paulo vence o jogo 3-0. O São Paulo tem o dever de golear hoje. 5-1 São Paulo hoje. Esse vídeo vai
vestiário do Náutico. 5-0 São Paulo. 5-0 São Paulo. 5-0 São Paulo. Esses jogos parecem fáceis e são mesmo. São Paulo vence 3-0. Vocês conseguiram movimentar a torcida do Náutico ainda mais. Vocês mexeram com quem não deveriam. Ulisses, Capelanes, Sgarbi, Cicinho e só. Ah, não, você queria que eu falasse que o Náutico vai ganhar de 6-0. E vai ganhar de 3-0. Não, você tem que falar o que você pensa. Claro que você estava fora. O São Paulo passa. E o Lucas Ferreira vai arrebentar com o jogo. É que eu não devo ter falado bobagem. Não falou bobagem não, mas o senhor falou pela Não, mas ali era só palpite. O senhor falou aqui, agora. Calma aí, Desculpa, virou bobagem agora fala que o São Paulo Futebol Clube tem o dever de casa de golear o time do CSC. Mas só que... Virou bobagem agora fala isso. Pelo amor de Deus, doutor. O senhor tá muito com medo. Copa do Brasil é outra conversa. O senhor falou que vai vir de Bob Marley se o São Paulo perder. Achou o vestiário. Se o São Paulo perder, o senhor vem de Bob Marley. Olha, se vocês não trouxerem a harmonia de volta, não é um bom presságio. O doutor tá com nós ou tá com eles, velho? Tá com nós ou tá com eles? Palpite! Ai, que eu não quero palpite hoje. Ai, que horror! Eu respeito o Náutico. O Náutico é um time difícil lá, já passei apertado lá. Doutor, já que o senhor é o rei dos palpites no programa, eu gostaria de fazer uma... Ele é o rei que ele chegou agora no programa. Eu gostaria de fazer uma consultoria informal aqui. O passado não existe. Não, é só uma perguntinha, não é palpite, mas a perguntinha. Agora não. O tricampeonato mundial de São Paulo não existe também. Joguei a isca, Cebolinha. O Ulisses com fome, ele fica nervoso. Não, fica nervoso, o cara fala um monte de besteira. Vou daqui a pouco. Ô, doutor, na sua opinião, o Grêmio passa pelo CSA hoje? Eu acho que passa. O Parreira me ensinou uma coisa que chama assim, a hierarquia prevalece. Que cara puxa saco! O Grêmio tá fora. Puxa saco não, se ele fosse, ele ia falar o contrário. Porque hoje eu tô com uma fé no CSA. Eu também, tá fora o E eu sou obrigado a ouvir isso. O São Paulo contra o Náutico, ele fala que vai empatar. E o Grêmio tá na zona de rebaixamento, que não colocou nós de patati e patatá. O senhor errou de tricolor. Você já escapou de uma, hein? Exatamente. Não, eu acho que o doutor deu rolê. Uma hora não acerta. O doutor deu rolê na Jamaica esse dia, né? O doutor muito louco. O jogo mais difícil dessa fase é o do Santos, porque o Santos não venceu. Então mas o Grêmio também perdeu 3-2 pro CSA. Mas eu acho que passa. O Grêmio tem estrutura copeira. Não tem. Não. Humano? Ué, mas o senhor acabou de falar que o passado não vale nada, agora o Grêmio tem estrutura copeira. Vê como ele entra em contradição, gente. Eu não sou eu, é ele. Olha, 15 anos, isso aí não existe. Eu vou só falar a regra primeiro. Palpite é uma coisa que gera nervosismo, provocação, estresse, descontentamento. Então hoje vocês vão palpitar com muita sapiência, consciência e tranquilidade. Edu Dracena, o que que... Já começa comigo? Edu Dracena, você que está neutro no confronto, o jogo é Náutico e São Paulo. O seu palpite. Renata, 2-1 Náutico, mas o São Paulo ganha nos pênaltis. Pênalti? Ah, como você é chato, hein? Olha o Edu Dracena. Se você quer que o São Paulo ganhe, pra que dar um palpite desse? Ronaldo Giovanelli, é a sua vez agora. Vem comigo, menina, porque é o seguinte, tá marcado aqui, vocês estão tudo com medo. Hélio dos Anjos, menino! Nossa, Muriel, você é o cara, velho. E o Patrick Alan, que é o contrário do Alan Patrick. Lá do é o melhor. 3-0 Timbu e passa Timbu! Vai ser uma festa! Beber água! Não dá com sede! Timbu neles! Capelanes, a sua vez. Cara, aqui está um torcedor do Náutico, vou torcer pro Náutico, mas eles estão prometendo aí fogos de artifícios, rojões, show pirotecnia e tal, mas ó, não vai passar de um traquezinho de festa junina, é 3-0 São Paulo. O meu palpite é 2-1 para o São Paulo. Pai. Agora, o trio. Ixi. O primeiro a palpitar será Marco Aurélio Cunha. Você falou 1-1 mais cedo. Quero mudar de ideia a tempo, doutor. Não, acho que 1-1 é o resultado que classifica. Meu Deus do céu, que pipoqueiro. Tira a fralda desse cara. Doutor Jamaica. Tá de fralda. Cicinho. Quero ver. O Náutico, como vai sair pro jogo,
4-0 São Paulo. Nossa. Que isso, Timbu? Hélio. João Pedro Sgarbi, para finalizar, você vai de taca também? É taca, o São Paulo vai ganhar o jogo 2-0. Nossa, que tacona! Nossa, que taca! Aí não é taca, é taquinha. Taquinha. Temos a deixa para terminar o programa de hoje. Amanhã tem mais. O Neto chega por aqui com os donos da bola. Uma ótima tarde para todo mundo.